Ontem o PSG perdeu para o Barcelona a primeira partida das quartas de final e o pior, perdeu em casa. E no dia anterior ao jogo, o Mbappé tinha dado uma declaração dizendo que era dia dos grandes jogadores e que não ia se esconder. E portanto, após a derrota, alguns dos principais jornais da França não perderam tempo e já soltaram várias matérias criticando o francês. Mas não parou por aí, a polêmica maior veio quando o famoso portal francês Le Parisien mencionou o nome de Neymar em um tom de nostalgia no meio dessas críticas e a coisa repercutiu tanto que o próprio Mbappé respondeu. Fica aí até o final que nós vamos te mostrar tudo o que esses jornais falaram, a resposta do francês e eu vou querer saber a sua opinião sobre toda essa polêmica. Bem, depois do jogo de ontem, podemos dizer que a temporada do PSG agora está oficialmente por um fio. Apenas um milagre na Espanha pode reverter a situação, afinal perder em casa é um resultado muito ruim que nenhuma equipe quer. É claro que sempre vai ter gente para dizer coisas do tipo: ah, mas essa derrota não define a temporada, eles têm 10 pontos de vantagem para o segundo colocado no campeonato francês e serão campeões. Mas sinceramente, nós sabemos que um clube que despeja um caminhão de dinheiro no elenco, temporada após temporada, não está feliz em ser campeão apenas na França. Lembrando que o Mbappé tem simplesmente o maior salário da Europa inteira e antes de começarem aqueles salários absurdos da Arábia Saudita, ele também era o jogador que mais ganhava no mundo inteiro, mesmo com Messi e Neymar no elenco. Inclusive, essa foi a maior aposta do PSG para essa temporada: se livrar de todos os grandes nomes que tinham no elenco para focar apenas no francês. E eu não estou falando apenas de Messi e Neymar, mas basta ver os outros grandes nomes que também deixaram o clube, como Sérgio Ramos e Verratti, por exemplo. E se você ainda duvida que o projeto era montar um time totalmente focado no Mbappé, fazendo dele a estrela máxima do clube sem que houvesse ninguém para ofuscá-lo, basta ver as contratações que chegaram nessa temporada. Lucas Hernandes joga na seleção da França e é amigo pessoal de Mbappé. Dembélé joga na seleção da França e é literalmente o melhor amigo de Mbappé no futebol. Kolo Muani joga na seleção da França e também é amigo pessoal de Mbappé. Barcola, amigo de Mbappé. Perante a isso, imagina como está a diretoria do PSG vendo esse resultado e a derrota de ontem em casa. Eles praticamente viram que todos os seus esforços para montar um time em torno de Mbappé foram totalmente inúteis e isso por 3 motivos. O primeiro é que já é confirmado que ele não vai ficar no Paris para a próxima temporada. E lembrando que isso não sou eu que estou dizendo, e sim o próprio treinador do PSG. Quando começaram a questionar por que ele estava substituindo o Mbappé em quase todos os jogos da reta final do francês, ele disse algo como: ah, na próxima temporada não o teremos aqui, então já estou começando a preparar e montar o time sem ele. O segundo motivo é que na terça-feira que vem, na Espanha, caso o time seja de fato eliminado, o projeto terá falhado futebolisticamente também, visto que será eliminado na última Champions em que Mbappé jogará pelo clube. E o terceiro motivo, que pra mim é o pior, é a queda total de visibilidade que o PSG teve. Sem dúvidas, existem 6 jogadores hoje em dia que trazem muito movimento para qualquer clube. São eles: Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Mbappé, Haaland e Vinícius Júnior. O PSG tinha simplesmente metade desses nomes e decidiu focar em um só. E agora, com a saída de Mbappé, eles não terão mais nenhum. Pouco tempo depois de que Messi e Neymar deixaram o clube, já começaram a pipocar algumas notícias de que a audiência dos jogos do Paris estava caindo tão drasticamente que estava difícil vender os direitos de transmissão da Ligue 1, pois haviam poucos interessados em transmitir os jogos, visto a queda de visibilidade e, portanto, da lucratividade das transmissões em geral. Imagina então quando o Mbappé sair também em julho. Menos audiência ainda significa menos atratividade e, por consequência, menos receita para o time também. Afinal, quem vai querer ver o PSG que antes tinha Messi, Neymar, Mbappé, Sérgio Ramos e Verratti, agora tendo Kolo Muani, Gonçalo Ramos e Dembélé? Lembrando que tem toda a questão do fair play financeiro envolvido nisso tudo também, e quanto menos eles ganham, menos podem contratar para repor as saídas. Pois é, podemos constatar então que a situação não está nada legal para o principal time da capital parisiense. E tudo piorou quando eles perderam para o Barça ontem e alguns portais puxaram as falas do Mbappé antes do jogo, que havia dito: amanhã é dia de Champions League e esse é o momento dos grandes jogadores. Estou pronto e, como sempre, não vou me esconder. Além de não marcar e não dar assistência na derrota, outra estatística que joga contra Mbappé é a do número de vezes em que o astro participou dos lances. Jogando os 90
90 minutos inteiros, Kylian teve apenas 44 toques na bola. Enquanto isso, Barcola, por exemplo, vindo do banco de reservas, teve 34. O atacante recebeu nota 3 do famoso portal francês L'Équipe, que escreveu: o atacante do PSG era muito aguardado e faltou ao compromisso. Não foi muito perigoso e não tomou a decisão mesmo estando envolvido no gol de Dembélé. Outro que detonou a sua partida em entrevista à rádio francesa RMC Sport foi Christophe Dugarry, atacante campeão mundial com a França em 98. Ele repreendeu fortemente a postura do atacante do PSG e disse: o que ele mostrou é o pior do futebol e o pior de um jogador de alto nível. Você pode errar passes, driblar e ter um dia ruim, mas a atitude daquele garoto foi escandalosa, uma falta de respeito. O ex-jogador ainda acrescentou que a atuação de Mbappé foi uma traição para o público que estava lotado, para as pessoas que confiam nele, para quem lhe paga, para quem o aprecia e também para as quartas de final da Liga dos Campeões, e assim disse: você cuspiu na cara da Liga dos Campeões, que aparentemente quer vencer. Você teve a oportunidade de jogar em um estádio tão bonito contra um time inteiro do Barça e a atitude é uma vergonha absoluta. Mas a polêmica maior veio do portal Le Parisien, que escreveu: a ausência de jogadores criativos com a bola nos pés afetou totalmente o Paris Saint-Germain. Mbappé mal participou do jogo e não esteve diretamente envolvido em nada de bom. Aos finais de semana, um grande goleador, porém muitas vezes apagado. Em muitas grandes partidas, Kylian não consegue desempenhar plenamente o papel de craque e chamar a responsabilidade com a bola como Neymar fazia quando estava saudável. Pois é, as declarações foram fortes e aí eu acho que já dá pra imaginar que quando um grande portal francês critica o queridinho deles pra elogiar simplesmente aqueles quem eles mais odeiam, a coisa dá o que falar. E então, diante de tantas críticas e de tanto que isso se deu o que falar na França, o próprio Mbappé resolveu se posicionar sobre, dizendo: não tenho como negar que nossa atuação no Parque dos Príncipes não foi boa, mas ainda não acabou. Então, como o atual líder da equipe, preciso pedir para que ainda acreditem, pois temos mais uma partida a ser disputada. Somos profissionais e vamos trabalhar para reverter isso. Eu li algumas matérias e é claro que sentimos sim falta de jogadores como Messi, Neymar, Verratti e alguns outros que nos deixaram recentemente, pois estes são alguns dos melhores do mundo e fariam falta em qualquer grupo. Mas também temos um elenco muito qualificado hoje, por isso mais uma vez peço que ainda acreditem, pois não há nada definido. Vamos à Espanha para brigarmos do começo ao fim e acima de tudo de cabeça erguida pela vaga na semifinal. Isso é o que eu posso dizer. Pois é, o fato é que os franceses parecem finalmente estar observando pelo lado de que talvez o Mbappé não seja um bom líder como eles pensavam que seria. E o mais curioso desse tipo de manchete estar vindo à tona agora na França é que ainda em meados de 2023 o Leonardo, que foi por muitos anos o diretor esportivo do Paris, braço direito do Sheik e convivia com o Mbappé de perto no dia a dia, já havia comentado exatamente o que esses jornais disseram nas manchetes de hoje. Para o bem do PSG, acho que chegou o momento de Mbappé ir embora. Por tudo que aconteceu nesses últimos 2 anos, Mbappé mostrou que ainda não há um jogador capaz de guiar uma equipe. É um grande jogador e um grande goleador, mas não um líder. É difícil fazer um time ao seu redor. O clube existia antes dele chegar e existirá depois que ele for embora. Ele leva 6 anos no PSG e 5 clubes diferentes ganharam a Champions. Nenhum deles contava com Mbappé. Isso significa que é totalmente possível ser campeão sem ele. Em resumo, disse apenas fatos. Mas bem, agora a polêmica que eu disse que ia querer saber de você é a seguinte: o que você acha então? O PSG ainda tem alguma chance de passar do Barcelona, ganhar essa Champions e assim o Mbappé se consagrar por lá antes de sair e mostrar que a diretoria estava certa em apostar todas as fichas nele? Ou você, assim como eu, acha que a coisa já foi por água abaixo, que eles já vão ser eliminados pro clube espanhol e portanto que essa tentativa de fazer um projeto em torno dele e se livrar de Messi e Neymar para isso foi uma estupidez tremenda? Comenta aí embaixo a sua opinião sincera sobre isso e o porquê, e se você não viu a atitude inesperada do Carlo Ancelotti com o Vinícius Júnior no jogo do Real e City, eu vou deixar esse vídeo aparecendo agora mesmo na tela. Confere lá que tá show de bola também.